Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais uma aula de polonês no canal do Brasulaca. Hoje a gente vai falar sobre um tópico que acho que já foi comentado muitas vezes no canal. Vocês muitas vezes me pediram para eu fazer a aula sobre meses, sobre como se fala os meses em polonês. E hoje chegou o dia. Hoje a gente vai ver exatamente isso, como são os nomes dos meses em polonês. E antes de começar, só um comentário aqui meu. O material que a gente vai usar aqui, já eu mostro para você a tela do computador aqui. Esse material você pode baixar clicando no link do bônus. Eu vou também fazer algumas anotações adicionais. Essas anotações ficam disponíveis na descrição do vídeo também. Então, é só clicar ali na descrição, tem o bônus, tem o documento para baixar, tem as anotações, tudo. E se você tiver ainda alguma dúvida durante a aula ou depois da aula, deixe nos comentários para eu responder. Combinado? Vamos lá, bora para a aula então. Deixa eu mudar aqui de tela, ok? Agora você já consegue ver a tela do meu computador. Este é o documento que a gente vai utilizar e este aqui é o lugar para fazer algumas anotações adicionais. Vou mostrar para você o documento, talvez você vai se surpreender. Olha, esse documento de hoje é assim. Normalmente, não sei se essa for a sua primeira aula no canal do Brasulaca ou uma das primeiras, talvez você ainda não saiba. Mas quem acompanha a gente faz algum tempo sabe que normalmente eu coloco aqui as palavras e aqui em cima eu coloco o quê? Algumas imagens, né? Hoje eu decidi não colocar imagens, eu fiz isso de propósito. Por quê? Porque o tópico de hoje é qual são os meses do ano. E para mim, os meses do ano, as associações que eu tenho na cabeça, o que eu penso pensando sobre algum mês, normalmente é diferente do que o que você pensa. Por exemplo, janeiro. Para mim, janeiro é claro, é o mês do ano novo, mas além disso é um mês de inverno, da mesma forma que o fevereiro. Então, se eu fosse colocar algumas imagens, eu colocaria, por exemplo, neve, um boneco de neve, uma roupa quente. Agora no Brasil, esses meses são os meses de verão. Então não faz muito sentido eu colocar as imagens do que eu imagino pensando em um desses meses. Por isso eu pensei em você fazer um exercício e você mesma colocar aqui uns desenhos. Você pode desenhar à mão, você pode pesquisar, colocar algumas imagenzinhas da internet. Você pode simplesmente também colocar aqui os números, tipo número 1 para janeiro, 2 para fevereiro, né? Pode ser aquele 1, 2 romano, se você achar que isso é mais ligado a mês. Eu acho que é. Eu normalmente quando quero colocar só janeiro, eu coloco um romano e pronto. Enfim, isso fica para você decidir, ok? Só depende da sua imaginação, mas eu fiz isso de propósito hoje. Criei uma tabelazinha sem imagens para você colocar as suas imagens. Ou talvez, por exemplo, aqui ao invés de colocar uma imagem, você escreva os nomes, os dias e os nomes das pessoas que fazem aniversário, que você conhece, que são importantes para você. Pode fazer assim também, ok? Depende de você, enfim. Isso aqui que a gente vai usar hoje durante a aula, mas não está concluído isso. Isso vai ficar disponível ali no link do bônus para você baixar e preencher. Combinado? Pode imprimir ou pode editar no computador, depende de você. Beleza? Ok, pronto. Vamos então começar com a nossa aula. Primeira coisa, é o nome desta aula, miesiące. Miesiące significa meses. E se a gente quiser falar um mês, seria miesiąc. É só tirar o E do final. É no final, aí fica miesiąc, é um mês em polonês. Ok, e agora os nomes dos meses em polonês.
Vamos lá, vamos seguindo aqui a nossa tabelazinha. Styczeń. Styczeń é o primeiro mês. Deixa eu colocar aqui. Styczeń. Styczeń significa janeiro. Styczeń é um pouquinho conectado com o verbo stykać ou stykać się, que significa encostar. Então, deve ser porque o ano velho, o ano antigo, encosta nesse ano novo. Então, acho que deve ser por causa disso, mas talvez tenha alguma outra explicação também. Depois temos luty. Luty. Luty significa fevereiro. Fevereiro. Styczeń, janeiro, luty, fevereiro. Marzec. Marzec é março. Marzec é parecido, né? Marzec é março. Março. Março, eu acho que marzec em polonês também é conectado com o planeta, que veio de lá, e luty é provável que também. Eu li uma vez sobre isso, acho que até fiz um videozinho curto de onde vem os nomes dos meses em polonês. Agora já não lembro muito bem, mas acho que é isso. Acho que esses dois são conectados com planetas, talvez este mais com a Lua, não lembro neste momento. Mas dá para pesquisar e dá para pesquisar por esse vídeo também, que eu postei. Ok, vamos seguindo. Depois temos aqui kwiecień. Kwiecień. Olha que esse W a gente pronuncia como se fosse um F, né? Kwiecień. Kwiecień significa abril. E por que kwiecień é kwiecień? Esse é simples. Kwiecień é por causa da palavra kwiat, que significa flor. E como kwiecień é um mês de flores na Polônia, porque primavera é um mês muito lindo, tudo fica verde, as flores, tem flores em todo lugar, aí abril se chama kwiecień. Kwiecień. Ok, depois temos aqui Mai. Mai é maio, é parecido, né? Mai é maio, não lembro porquê. Mai é maio, mas é dessa forma assim, ok. Depois temos aqui czerwiec. Czerwiec. Czerwiec significa junho. Czerwiec é conectado com o nome, acho que de um bichinho que aparece e tem muito nesse mês. Aí, pelo que eu lembro, disso veio o nome. Mas para ter certeza é melhor procurar aquele videozinho que ali eu tinha visto e tinha colocado, tinha falado sobre todos os meses. Vamos lá. Depois temos lipiec. Lipiec. Lipiec significa julho. Julho. E em Lipiec temos uma árvore que é lipa. Aí, por causa dela, que eu acho que aí solta as sementes, que Lipiec se chama Lipiec. Depois temos sierpień. Sierpień é agosto. E sierpień veio da palavra sierp. Sierp era uma ferramenta antiga, aquela manual, que era para fazer a colheita, ok? A colheita grande lá dos cereais. Aí por isso, e como é feito em agosto, a colheita é feita em agosto, sierpień é sierpień, tá? Da palavra sierp. Depois temos wrzesień. Wrzesień. Wrzesień significa setembro. Wrzesień é setembro. Depois temos październik. 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 Październik significa outubro. Outubro. Depois temos listopad. Listopad significa novembro. E esse é fácil também, porque listopad é outono.
em novembro é outono, então listopada é outono na Polônia. O que acontece no outono na Polônia? Caem as folhas das árvores. E uma folha é list é folha. Agora, opad é como se fosse opad de ópado, de espado, que significa caiu. Então, é um mês que as folhas caem das árvores, por isso é listopad. E ainda temos grudzień. Grudzień é dezembro. Grudzień significa dezembro. Se você quiser ver aquele videozinho, procure, se você não achar, deixe um comentário. Eu estou falando sobre o videozinho de onde vieram os nomes dos meses em polonês, tá? Se você não achar o videozinho, deixe nos comentários para eu colocar um link. Aí eu procuro e deixo o link. Combinado? Ok. Então, acho que temos aqui já todos os meses. Vamos só revisar rapidinho, ok? Janeiro, styczeń, fevereiro, luty, março, marzec, abril é kwiecień, maio, maj, esse é o mais simples, né? Junho é czerwiec, julho, lipiec, agosto, sierpień, setembro, wrzesień, outubro é październik, novembro, listopad e dezembro, grudzień. Escreva aí nos comentários em qual desses meses você faz aniversário, ok? Só que escreva um mês, só mês, em polonês, beleza? Para memorizar melhor. Ok, então temos aqui os nomes dos meses. Agora a gente vai passar para a parte mais interessante e mais importante da aula. Então vamos passar para as frases. Vamos lá. Exemplos de frases. Então, vamos agora ver os nomes dos meses dentro das frases, tá? Então, sempre lembre de aprender polonês através de frases e não através das palavras soltas. Já você vai ver que as palavras em polonês mudam a sua forma. Mudam a forma de falar, de escrever. Uma palavra pode ter várias formas diferentes em polonês. Por isso, a gente aprende polonês através de frases. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar com as frases. Styczeń to pierwszy miesiąc w roku. Janeiro é o primeiro mês do ano. Styczeń significa janeiro. To, neste caso, tem o significado do não é tá? Não é um verbo. Eu já fiz uma aula sobre isso também, sobre a palavra to e jest, porque jest é o verbo, e jest literalmente significa mas muitas vezes para definir as coisas a gente usa a palavra to. Tem uma aula no canal sobre isso. Ok, então to significa Pierwszy significa primeiro. Pierwszy, primeiro. Bom, é assim, ok. Pierwszy, primeiro. Miesiąc a gente já viu no começo, né? Que miesiąc significa mês. Significa em no na. Aqui tem a função de do, né? Do ano. Mas no geral, é em no na. Então, como se fosse janeiro é o primeiro mês no ano. Em no na. E no começo, ok? E roku veio da palavra rok. Então, aqui temos uma palavra que mudou a sua forma. A forma principal da palavra ano em polonês é rok. Mas uma das formas dessa palavra é roku. Por que muda? Por causa da declinação, tá? Então, as palavras vão mudar. Inclusive, os nomes dos meses também vão mudar, dependendo do contexto da frase. Por isso, a gente vai aprendendo através de frases, ok? Vamos lá, então, mais uma vez. Styczeń, janeiro. To pierwszy, primeiro. Miesiąc, mês, w roku, do ano. I a frase toda. Styczeń to pierwszy miesiąc w roku. Styczeń to pierwszy miesiąc w roku. Janeiro é o primeiro mês do ano. I vamos passar para a próxima frase. W lutym w Polsce jest zima. Em fevereiro, é inverno na Polônia.
W lutym, em fevereiro. W, você já sabe que significa em noná, tá escrito até aqui. Lutym é fevereiro. Então, olha que a forma principal de fevereiro é lute. Mas, se você quiser falar em fevereiro, esta palavra já vai declinar e vai ficar w lutym. Por isso, cuidado, tá? Porque se você quiser falar só fevereiro, você fala lute, beleza. Mas se você quiser falar, por exemplo, eu faço aniversário em fevereiro. Aí já você deveria falar, eu faço aniversário w lutym, na verdade, tá? Não precisa saber isso para colocar o comentário, eu só quero o nome do mês mesmo. Não precisa colocar assim, que eu não vou falar como se fala essa forma em janeiro ou em fevereiro para todos os meses, só para alguns, dependendo ali da frase, tá? Mas é só para você saber que, na verdade, a forma correta de falar em fevereiro é w lutym. Depois temos w Polsce, na Polônia. Na Polônia. Certo? W é em no na, então na. E Polsce veio da palavra, sabe como é a forma principal da palavra Polônia em polonês? É Polska. E Polska mudou para Polsce por causa da declinação também. Então, Polônia. Em polonês é Polska, Polônia. Aqui ficou com esse acento porque o tradutor mudou para português de Portugal. Aí fica Polônia. Polônia, né? Aberto. Polônia. Beleza? Depois temos jest. Jest realmente significa é. E aqui já é o verbo mesmo em polonês também. E zima significa inverno. Zima é inverno. Então, de novo, temos aqui w lutym, em fevereiro, w Polsce, na Polônia, jest é zima, inverno. W lutym w Polsce jest zima. W lutym w Polsce jest zima. Em fevereiro é inverno na Polônia. Ou, literalmente, em fevereiro na Polônia é inverno, né? E a próxima frase. W marcu jak w garncu. Ó, aqui eu trouxe 2 ditados poloneses. Este é o primeiro, o outro vai ser sobre abril. É um ditado que a gente tem mesmo. Eu ouvia isso desde criança. O que isso significa? Em março como em uma panela. Mas por quê? Porque março na Polônia é o mês em que começa a primavera. Então tem um pouquinho de tudo, porque normalmente ainda tá bem frio, no geral tá bem frio, muitas vezes neva, muitas vezes tem temperatura negativa, mas às vezes de repente vem um dia de calor que tá 20 graus e você quase que sai de short e camiseta, às vezes sai, depende do ano, mas é isso. Pode ser que tenha neve e temperatura negativa, pode ser que tenha sol, pode ser que tenha bastante chuva, depende muito do ano, do dia também, muda de um dia para o outro, muda totalmente o clima. Então, daqui que temos esse ditado, de que tem um pouquinho de tudo, tá tudo lá e misturado, aí não dá para saber o que vai sair dessa mistura toda. Então, é daqui que vem esse ditado. E temos então, agora analisando a frase em si. W em noná, como a gente já sabe. Março veio da palavra marzec, né, que a gente tinha visto lá em cima. Só que marzec virou março por causa da declinação. Então, agora você já sabe que em março seria w março, tá? Jak, depois, jak significa como. Jak, como. W em noná de novo. E garncu é panela. Na verdade, é uma palavra muito antiga polonesa. Hoje em dia a gente fala garnek e seria w garnku, tá? Então, no geral, panela e na panela ou em uma panela. Hoje em dia a gente fala garnek, é a panela, e w garnku, na panela.
Mas antigamente se falava w garncu, tá? E dá pra imaginar que é uma panela grande. Mas é uma palavra antiga polonesa. Hoje em dia já é assim, é garnek. Eu sempre falo garnek, tá? Nunca garnec, nem nada disso. Garnek. E w garnku. Não falo w garncu, w garnku, tá? Sim, então w garncu, de um jeito antigo, em uma panela. Então, de novo, w marcu, em março. Jak, como, tipo, como se fosse, né? W garncu, em uma panela. Então, w marcu, jak w garncu. W marcu, jak w garncu. E fica assim para ter meio que um rimo, né? Ok. E a próxima frase aqui é o outro ditado. Este é mais difícil, mas eu acho mais legal também. Kwiecień, plecień, bo przeplata. Trochę zimy, trochę lata. Aí aqui a tradução ficou abril entrelaçador porque entrelaça um pouco de inverno, um pouco de verão. Kwiecień é abril, né? Não mudou a forma aqui. Plecień ficou aqui assim para ter o rimo também, tá? Então, eu coloquei aqui entrelaçador. Não sei se existe essa palavra em português, acho que não, mas é como se fosse isso, porque veio do verbo entrelaçar, de colocar uma vez uma coisa, depois a outra, né? Até para fazer a trança, tipo, dá pra, não sei se seria entrelaçar neste caso em português também, mas é nisso que a gente tá falando, tá? De fazer uma vez uma coisa, depois a outra. Uma vez uma e depois a outra. Então, ficou assim em português. Abriu entrelaçador. Só para mostrar aqui o jeito que foi criada a palavra também, tá? Depois temos aqui. Não vou nem anotar isso porque, bom, dá pra anotar isso junto, tá? Kwiecień, plecień, junto. Porque só plecień a gente não usa. É só para este ditado mesmo, eu acho a palavra. Kwiecień, plecień. Abril, entrelaçador. Vamos continuar. Bo significa porquê. Bo é o nosso porquê da resposta, da justificativa. E przeplata. Przeplata, entrelaça. Depois temos trochę. Trochę significa um pouco ou um pouco de, tá? Então, trochę, um pouco. Zimy, veio da palavra zima, a gente já anotou ela lá, acho que na primeira ou na segunda frase. Zima é inverno. Depois temos trochę repetido, um pouco de. E lata vem da palavra lato, que significa verão. Não confunda com a palavra rok, que é ano. Porque estou falando para não confundir se essas duas palavras são tão diferentes. Porque é assim, um ano é rok, mas se você quiser falar anos, já fica lata. Ou lat, dependendo da declinação de novo. Lata ou lat significa anos, tá? E lato com O é verão. Então, só para você saber, tá? só aqui um comentário para você saber. Então, trochę lata, um pouco de verão. E lato virou lata por causa da declinação. Então, uma das formas da palavra lato, verão, é igual à palavra lata, que é anos. E ainda tem mais um significado da palavra lata. Lata também significa voa ou está voando. É uma das formas do verbo voar. Lata voa ou está voando. Ok. De novo, desde o começo desta frase. Kwiecień, plecień, abriu entrelaçador. Bo, porque, przeplata, entrelaça. Trochę, um pouco de zimy, de inverno. Trochę, um pouco de lata, verão. E a frase toda? Kwiecień, plecień, bo przeplata. Trochę zimy, trochę lata. Kwiecień, plecień, bo przeplata. Trochę zimy, trochę lata. Abriu entrelaçador porque entrelaça um pouco de inverno, um pouco de verão.
E aqui acho que dá pra imaginar que também por causa disso que a gente tem esse ditado, né? Que abril, como ainda é primavera, como eu falei, Kwiecień já é por causa das flores, que tem o nome. Que Kwiecień é o nome das... É, o nome da palavra kwiat, que é flor. Mas, ou kwiat, ou kwiecie, também antigamente falavam kwiecie, enfim, é conectado com as flores. É um mês de primavera, mas, de novo, é primavera na Polônia, então pode ser que chova, pode ser que neva, pode ser que faça sol, depende. Eu lembro já que teve Páscoa na Polônia que tava super frio, provavelmente ou final de março ou em abril, né? Que depende do ano. E eu lembro que atrás da janela da casa da minha avó, fizeram, ao invés de fazer um boneco de neve, fizeram um ovo grande, que ovo na Polônia e no Brasil também é um símbolo da Páscoa. Aí fizeram um ovo grande e fizeram ele colorido depois, mas foi um ovo feito de neve. Mas eu lembro também que teve Páscoa lá na Polônia, que eu tava indo para a igreja com a minha família de vestido de verão já e tava passando muito calor. Então é realmente assim, às vezes em abril faz muito frio, neva, às vezes é assim, às vezes faz dias muito quentes e parece que já tá no verão. Então depende do ano e depende do dia, porque às vezes no mesmo ano, no mesmo mês também varia muito a temperatura. Então é por isso que temos esse ditado. Ok, pronto, explicado, podemos continuar. A próxima frase é: na początku maja mamy majówkę. No início de maio temos majówka. Na początku significa no início. Na początku, no início. E só início seria początek. Początek. Início. E mudou por causa da declinação. Maja veio da palavra maj, e significa maio. Mamy significa temos. Temos. E depois temos a palavra majówkę, que é uma forma declinada já. É uma forma da palavra majówka. O que é majówka? Acho que não tem tradução. É que o que acontece na Polônia é que a gente tem 2 dias livres. É dia 1º de maio, que é dia do trabalho, e dia 3 de maio, que é dia da Constituição, do dia 3 de maio. Mas o que acontece? Como são 2 dias muito perto um do outro, 1º e dia 3, nas escolas a gente tem livre normalmente o dia 2, normalmente ou sempre. E muitas vezes os adultos também pegamos dia 2 como dia livre e ainda às vezes cai do lado de um final de semana, já fica com uma semana livre. Então, pegar 1 ou 2 dias lá, né? E então, por isso a gente fala majówka. E majówka, pra gente, para os poloneses no geral, para as pessoas da Polônia, é tradicionalmente o tempo de fazer churrasco. A gente não tem o costume de fazer churrasco durante o ano todo, também porque a metade do ano fica frio, né? No verão, depende, às vezes sim, às vezes a gente faz, mas assim, o tempo típico assim para fazer churrasco na Polônia é majówka, então o começo de maio e o mês de maio no geral, mas principalmente aquele começo que a gente chama de majówka, todo mundo espera já pela majówka porque é antes das férias, né? As férias ficam em julho e agosto na Polônia, as férias da escola, e é lá que a gente tira férias também do trabalho. Então é um pouquinho antes, no começo de maio, aí depois é só maio, junho e verão, férias. Então, essa época do ano é muito legal porque já dá para sentir o verão, já dá para sentir as férias. Então, majówka é uma coisa que a gente gosta muito na Polônia, tá?
Então, isso. Vamos continuar com a frase. Mais uma vez aqui, passo a passo. Na początku significa no início de. Maja, maio de maio, mamy. Temos i majówkę, majówka. I a frase toda. Na początku maja mamy majówkę. Na początku maja mamy majówkę. No início de maio temos majówka. E vamos passar para a próxima frase. Od czerwca do sierpnia w Polsce jest gorąco. De junho a agosto na Polônia faz calor. Od significa de ou desde. De ou desde. Czerwca veio da palavra czerwiec, que é junho, tá? Do, até, ou a, neste caso, tipo de junho até agosto, né? De junho a agosto. Do, até, a, para, tipo para algum lugar, também seria do algum lugar. Do sierpnia, sierpnia veio da palavra sierpień, que é agosto. W Polsce, na Polônia, isso a gente viu, né, já, e que a forma principal da palavra Polônia em polonês é Polska. Depois temos jest, que significa literalmente é, do verbo ser estar em polonês. Em português a gente fala faz calor, em português faz calor, em polonês é calor ou está calor, tá? Mas não necessariamente que está no momento, no geral, que faz calor. Em polonês também a gente usa este verbo, então tipo é calor, está calor, fica calor, faz calor, né? É isso. E gorąco, então, já podemos anotar que gorąco significa calor. Então, de novo. Od czerwca, de junho, do sierpnia, a agosto, w Polsce, na Polônia, jest, faz, neste caso, gorąco, calor. I a frase toda. Od czerwca do sierpnia w Polsce jest gorąco. Od czerwca do sierpnia w Polsce jest gorąco. De junho a agosto na Polônia faz calor. E vamos para a próxima frase. W lipcu jedziemy na wakacje. Em julho vamos de férias. W lipcu, em julho, então de novo você pode ver porque julho só era lipiec, mudou para lipcu, mudou, né? E então você pode já anotar que em julho seria w lipcu, w lipcu. Jedziemy significa vamos. Jedziemy é vamos, no geral usando algum meio de transporte, mas tipo saímos de férias também poderia ser assim. Mas é mais vamos mesmo, jedziemy, vamos. Na vacate para as férias ou de férias, esse não vou colocar aqui que é de, porque depende do contexto, depende da frase. Às vezes significa de, às vezes significa em cima de, às vezes significa em. Então, depende. Vou só anotar vacácia, que significa férias, tá? Férias. Então, de novo, w lipcu, em julho, jedziemy, vamos, na wakacje de férias. W lipcu, em julho, jedziemy, vamos, na wakacje de férias. I a frase toda. W lipcu jedziemy na wakacje. W lipcu jedziemy na wakacje. Em julho vamos de férias. I a próxima frase. We wrześniu dzieci wracają do szkoły. Em setembro as crianças voltam à escola. We wrześniu, em setembro. Olha que aqui não temos só W, né? V. Por quê? Porque seria muito difícil de pronunciar wrześniu, não dá. Então, normalmente, quando você tem W, quando você tem, tipo, V, né, W, e depois tem uma palavra que começa com W e uma consoante, não são todas as consoantes, eu acho, ou talvez, agora não lembro. Enfim, quando tem W, mas não chega a ter W só, tem que ter W e alguma consoante, também não lembro neste momento se são todas ou não, mas quando é assim, essa situação, e fica muito difícil de falar wrześniu, aí a gente coloca e essa é a forma correta, tá? Então, v virá V. Aí já fica muito tranquilo de pronunciar we wrześniu, né? Então, v às vezes virá V, que é em nona, né?
We wrześniu, em setembro, então wrzesień virou wrześniu. Dzieci significa as crianças. Dzieci, crianças. Wracają significa voltam. Wracają, voltam. Do szkoły, para a escola. Lembra que eu tinha colocado ali que do era até, a ou para? Então, aqui temos para, como se fosse para algum lugar, né? Poderia ser para a escola ou a escola, também tá tudo certo. E escola só seria szkoła em polonês. Aqui temos szkoły porque já está declinado dentro da frase. A forma principal é szkoła. Então, de novo. We wrześniu, em setembro, dzieci, as crianças, wracają, voltam do szkoły, a escola, para a escola. E a frase toda? We wrześniu dzieci wracają do szkoły. We wrześniu dzieci wracają do szkoły. Em setembro, as crianças voltam à escola. Ok, perfeito. Então, esta frase está feita. Vamos passar para a próxima. W październiku i listopadzie liście spadają z drzew e często pada deszcz. Em outubro e novembro, as folhas caem das árvores e chove frequentemente. Vamos lá. W październiku, em outubro. Só outubro era październik, sem Agora temos w październiku, em outubro. I significa e. Listopadzie, então listopad, novembro virou listopadzie, porque é tipo v listopadzie, em novembro, né? Em outubro e novembro, mas já fica declinado, porque se a gente apagasse a parte outubro e tem que ficar certo, né? Também em novembro. Então, em outubro e novembro, w październiku i listopadzie, liście, as folhas. Lembra que eu tinha falado sobre as folhas que caem? Então, liście significa folhas. Uma folha é liść. Liście, folhas no plural. Spadają significa caem. Z drzew, das árvores, esse z é de, do, das, dos também. Drzew vem da palavra drzewa, que significa árvores. Drzewo é árvore, uma árvore. Drzewa, árvores. E aqui ficou drzew por causa da declinação. Árvores. E, então, często. Często não significa chove, często significa frequentemente. Często é frequentemente. Frequentemente. Então, ficou com uma ordem um pouquinho diferente, né? Das palavras, e é normal. Pada deszcz. Pada deszcz significa chove. A gente não tem um verbo para falar chove. A gente fala pada deszcz. Por quê? Porque pada, como você... Pada deszcz é deszcz. Pada deszcz é chove. Por quê? Porque pada é conectado com o verbo spadat, né? Que é cair. Então, pada é no sentido de cai. Tipo, cai alguma coisa, cai do céu. Aí, pode ser ou deszcz, ou pode ser também śnieg. Śnieg é o quê? É neve. Então, quando neva, a gente fala pada śnieg. Quando chove, pada deszcz. Então, pada, tipo, cai, está caindo. Aí, deszcz é chuva. E śnieg é neve. Às vezes, tipo, a gente só olha pela janela e fala, pada. Tipo, ao invés de falar, pada deszcz ou pada śnieg, a gente fala só pada. Aí, se for verão, é chuva, né? Já se subentende que é chuva. Quando é inverno, aí depende. Normalmente a gente sabe o que é mais provável, se é chuva ou se é neve. Quando a gente está com dúvida, tipo, você está trabalhando e vê, nossa, tá. Aí, ao invés de tá chovendo ou tá nevando, a gente falaria, pada. Aí, alguém que não tá vendo a janela pode perguntar, mas pada śnieg ou pada deszcz? Tipo, tá nevando ou tá chovendo? Dá pra perguntar. Então,
às vezes a gente não especifica, só falar esse verbo, né? Pada, tipo, está caindo. Porque dá pra entender. E se alguém tiver dúvida, dá pra perguntar se é neve ou se é chuva. Mas no geral, só para ficar claro, a gente não tem o verbo chover e nevar. A gente fala cair chuva ou cair neve. Pada deszcz chove, então cai chuva, chove. Pada śnieg, neva, tipo cai neve. Ok, então de novo a frase toda. W październiku, em outubro, e listopadzie, em novembro, liście, as folhas, spadają, caem, z drzew, das árvores e często i frequentemente pada deszcz, chove. A frase toda. W październiku i listopadzie liście spadają z drzew i często pada deszcz. W październiku i listopadzie liście spadają z drzew e często pada deszcz. Em outubro e novembro, as folhas caem das árvores e chove frequentemente. É claro, na Polônia que é assim, né? Mas, no geral, tudo que eu descrevi aqui é conectado com a Polônia. Por exemplo, a questão de ir de férias em julho. É isso mais ou menos que tem também no Brasil também, né? Que está calor, que faz calor, de junho até agosto, que tem maiúfka. Então, é um pouquinho para você conhecer a Polônia também, tá? Essas frases. É para você aprender polonês, claro, mas já introduzindo um pouquinho também da realidade da Polônia. Então, outubro e novembro, realmente, outono, as folhas caem das árvores, primeiro mudam de cor, né? Ficam vermelhas, laranja, muito lindo. Aí chove, já fica aquele céu cinza e é mais triste o clima. Ok, e vamos passar para a última frase, que é 24 grudnia obchodzimy Wigilię Bożego Narodzenia. No dia 24 de dezembro, comemoramos a véspera de Natal. Aqui uma coisa importante. 24, se a gente deixar só 24, fica errado. Se a gente colocar 24 e ponto, já fica certo. Para ser tipo 24º. Porque a gente não fala no dia 24, a gente fala tipo 24º. E ainda tá declinado. Grudnia, de dezembro. Nananana, aconteceu alguma coisa. Então, só vou colocar aqui escrito 24, que significa 24º. Opa! 24º, tá? Mas é como se fosse no dia 24. E sim, isso acontece com todos os dias. Então, a gente não fala no dia 2 de dezembro ou no dia 2 de fevereiro. Não, a gente fala tipo 2º de fevereiro. A gente não fala no dia 15, a gente fala 15º de fevereiro e ainda, como eu falei, fica declinado, porque sem declinação a forma principal, então não vou nem deixar ser 24º, porque só 24º seria 24. É 24º, na verdade é assim que tá o certo. 24º é 24. Por exemplo, ele é 24º, seria ele é 24. Mas quando a gente quer falar, tipo, no dia 24, no dia 24, aí a gente declina isso e fica 24. No dia 24. Então, é uma coisa meio difícil em polonês. Por isso, a parte das datas é difícil, sim, em polonês. Se você quiser falar que você faz aniversário no dia 3 de maio, você não fala no dia 3 de maio. Você pega a palavra trzeci, que é terceiro, declina e fica trzeciego, tá? Que é tipo no dia 3, mas é terceiro declinado na verdade. E ainda, ao invés de falar mai, que é maio, você fala maia, que é de maio. Então, tem que saber esse tipo de números, né? São os numerais da ordem, então são ordinais. E ainda tem que saber declinar essa parte dos numerais e a parte
dos meses também, tá? Então não precisa colocar de novo nos comentários qual o dia que você faz aniversário em polonês. Não, pode colocar só o mês mesmo. Ok, então é isso. E se você quiser falar ainda que você faz aniversário em maio, aí seria w maio, né? Em maio. Então, o mês é maio. Se você quiser falar dia tal de maio, seria dia tal maia, que é de maio. E ainda em maio é v maio. Então, declina de um jeito diferente. Por isso, aqui eu coloco só alguns exemplos e esta frase eu deixei dessa forma como última frase para não assustar você antes, tá? Então aqui é só para você ter a consciência. Você vai aprendendo isso com o tempo, tranquilo, tá? Aqui é só para você ter essa consciência mesmo lá na cabeça, que é uma coisinha meio complicada, que é dessa forma, que não é dia 24, que é tipo 24º e declina, blá blá blá. Então é isso, por enquanto pode ficar com essa consciência. Quando estiver em um nível mais avançado já, aí você vai memorizando, tá? Lendo, ouvindo, memorizando. Pronto. Continuando com a frase. Obchodzimy significa comemoramos. Obchodzimy é comemoramos. Aí depois, Wigilię Bożego Narodzenia. Primeiro, Wigília. Wigília é véspera. E Bożego Narodzenia vem de Boże Narodzenie. Isso aqui está declinado, né? Bożego Narodzenia. Para ser tipo de Natal, a gente declina Boże Narodzenie para Bożego Narodzenia, porque não tem nenhum D aqui, né? E Boże Narodzenie é Natal, é assim que a gente chama, mas literalmente isso é nascimento de Deus. Narodzenie, nascimento, Boże, de Deus. Então, é assim que a gente chama o Natal. Ok? Então, de novo. 24, e esse pontinho aqui é importante para a gente saber que não é 24, que é tipo 24º declinado no dia 24. Grudnia, de dezembro, grudzień, então virou grudnia. Obchodzimy, comemoramos. Wigilię, a véspera. Bożego Narodzenia, de Natal, de nascimento de Deus, né? 24 grudnia obchodzimy Wigilię Bożego Narodzenia. 24 grudnia obchodzimy Wigilię Bożego Narodzenia. E boa notícia é que a gente acabou de acabar esta aula. Acabamos de acabar. Então, só para lembrar, depois desta aula aqui, ou talvez você já tenha feito isso antes, não sei, mas imprima essa página ou coloque, faça uma tabela com as mãos mesmo, desenha, coloque alguns desenhos aqui, ou escreva quem faz aniversário, quem da sua família, dos seus amigos faz aniversário nos meses, para você ir decorando os meses melhor. Ou coloque também esses nomes na sua agenda, no seu calendário, você que sabe, tá? Mas fica aqui livre espaço para você treinar um pouquinho a criatividade também. Combinado? E escreva nos comentários qual o mês que você faz aniversário. Pode ser só o nome do mês mesmo, em polonês. Combinado? E, por enquanto, por hoje, é isso. Muito obrigada por você ter acompanhado até aqui esta aula. Parabéns também por você ter ficado até agora comigo e assistido a aula toda. E se você tiver alguma dúvida, de novo, deixe nos comentários. No geral, conte pra mim nos comentários o que você achou da aula. Se tiver alguma sugestão, deixe também. Se você tenha gostado da aula, deixe o seu like e se inscreva no canal para ter acesso a mais conteúdos. E mais uma vez, muito obrigada. Espero que vamos nos ver na próxima aula de polonês no canal do Brazulaca. Dziękuję bardzo i pa pa!